Eu sou o professor Drauzio e nessa aula de hoje eu vou falar sobre View. Eu vou mostrar os conceitos básicos de View, vou ensinar a criar uma View, alterar uma View no SQL Server Express 2012. Vou abrir o SQL Server Express 2012, vou conectar. Para essa aula de hoje eu criei essa base de dados chamada Drauzio Aula View. Dentro dela eu criei uma tabela, então vocês vão precisar criar essa tabela para acompanhar a aula, chamada TBL Cliente. Então vou mostrar a estrutura dessa tabela agora, vou dar um botão direito, modificar, design. Então esses são os campos da tabela. Ela é uma tabela que tem o ID do cliente, o nome, o CPF, mínima de compra, limite de compra, data do cadastro, telefone principal, cidade, UF e ativo. Aqui tem os tipos, ó, inteiro, varchar, decimal. Olha que o ativo é um bit, que quer dizer que se ele está ativo sim ou não, verdadeiro ou falso. Então é uma tabela bem simples, porém com vários campos. Nessa aula de hoje eu vou mostrar um dos porquês de utilizar a View. Então o que eu vou fazer nessa aula de hoje? Eu vou fazer uma View que ela me devolve só esses dois campos, o nome e o ID do cliente, dos clientes ativos. Imagina um cenário onde todo dia de manhã eu quero ver quantos clientes ativos eu tenho e dar uma olhada nos nomes. Então todo dia de manhã eu vou lá e faço select, from TBL cliente, aí eu coloco o ID cliente, o nome cliente, o where o ativo for igual a 1, todo dia. Então para não ter que ficar todo dia fazendo esse select, colocando só esses dois campos, fazendo o where ativo, eu crio uma view com só os campos que eu preciso com o where que eu preciso, e aí diariamente eu executo essa view. Então vamos começar a construir a view. E aí, conforme eu for construindo, eu vou explicando o porquê utilizar uma view e o que pode fazer numa view. A view, ela fica nesse menu, ó, dentro da database Drauzio Aula View, tem a pasta, logo abaixo da pasta Tables, tem a pasta Views, tá vendo? View, pessoal, que significa visões. Você faz uma visão que você quer. Então aqui podem ver que eu não tenho nenhuma tabela ainda, não tem nenhuma view aqui dentro. Então vou criar minha view. Existe a forma de criar view via design, que é botão direito aqui, ó, new view, mas eu não vou fazer via design, eu vou fazer via código. Tá? Eu falo, numa próxima aula eu posso mostrar como é que faz via design. Então como é que faz? Eu vou aqui na minha base de dados, Drauzio Aula View, e vou clicar com o botão direito New Query, quero abrir uma nova consulta. Notem que toda vez que vocês abrirem uma nova consulta, vocês têm que vir aqui e dar uma olhadinha para ver se ela está apontando para o banco de vocês. Se não tiver, ela constrói. O que você digitar aqui nesse script, ela vai construir aqui dentro. Se estiver apontando para outro lugar, depois você não consegue encontrar o que você construiu. Aqui embaixo eu vou dar um zoom 250 para facilitar. Então vamos lá. Então quero criar uma view, uma visão. Pessoal, o que é uma view? Uma view, ela nada mais é que ela é uma tabela virtual. O que isso significa? Mas o que é uma tabela virtual? Em poucas palavras, significa que quando eu terminar de construir uma view, eu vou usar essa view como se ela fosse uma tabela. Tá? Então, depois que ela estiver pronta, onde eu precisar chamar ela, eu chamo como se ela fosse uma tabela normal. Então, vou lá, select, asterisco, from, view. Então, é por isso. Nós vamos construir, ela é uma tabela, só que por dentro da tabela vai estar um select que você colocou. Então, vamos ir construindo e eu vou explicando. Então, pensando em português, eu quero criar uma view chamada clientes ativos e fazer dentro dela o select com os campos que eu preciso. Então, como é que é criar em inglês? Create, view em inglês, uma visão, uma view. Aí eu vou falar que eu quero que chama UVW clientes ativos as, e aqui eu vou escrever o código dela. Então aqui, ó, UVW, pessoal, é as três letras que eu sempre coloco nos meus objetos. Então, U de usuário, VW de view. Então, usuário view e clientes ativos. Então, vamos lá. Eu quero fazer o quê? Eu quero fazer um select. Select. Eu ponho um asterisco primeiro e coloco o from, depois o SQL me ajuda. Ó. Tudo from TBL cliente. Então, eu quero selecionar tudo da tabela de cliente. Se eu fizesse isso aqui, a view ela estaria fazendo a mesma coisa, ela seria uma cópia da tabela, como se ela fosse a mesma tabela, tá vendo? Mas eu não quero que ela seja a mesma tabela, eu quero que ela exiba só dois campos. Então, vou colocar aqui, ó, ID do cliente, vírgula, o nome. Então, agora sim, eu criei uma view, uma tabela virtual, uma tabela minha, que está fazendo um select na tabela de clientes, só que ela só está exibindo o ID do cliente e o nome. Então ela é como se fosse uma tabela que só tivesse ID e nome dentro dela.
E agora eu vou colocar para exibir só os ativos. Então eu vou falar assim, where, que é onde, ativo, que é o campo ativo da tabela, for igual a 1. Então, nesse momento então, eu fiz uma view de clientes ativos. Eu dou um select, o ID do nome do cliente, da tabela cliente, onde ativo for igual a 1. 1 é verdadeiro, é só os clientes ativos. Legal? Legal. Então vamos pensar um pouco, vou falar alguns detalhes de view. Primeira coisa, na view, toda view ela tem que ter um select dentro dela. O princípio da view aqui é ter um select. Então você vai ver que toda vez que você for ver uma view, ela tem um select dentro dela. A view você pode pôr as colunas que você quiser. Você normalmente faz uma view para colocar alguns campos específicos que você usa muito. Então você pode pôr os campos que você quiser. A view ela permite que você trabalhe com uma ou mais tabelas. Aqui se eu quisesse fazer join com 5, 6 tabelas, eu poderia ir fazendo os joins. Então ela permite que você trabalhe com mais tabelas. O que é legal na view? Imagina que você tem uma consulta que você usa muito, que aí que o cliente faz join com TBL endereço, e depois tem outro join, só um exemplozinho, tem outro join com TBL telefone, e aí tem outro join com TBL setor, e aí você imagina você em todo lugar no seu banco que você for pegar as informações do cliente, você faz esse monte de joins. Não é complexo? É complexo. Então o que você faz? Você pega, vem aqui, constrói uma view, chama ela assim de cliente completo, por exemplo. Completo. E aí você, vou voltar aqui o nome só para... E aí você coloca toda a complexidade dentro da view, e aí daí para frente, na sua programação, você não usa mais aquele monte de joins, você vai usar só a sua view. Então, por exemplo, você trabalha num grupo que tem programadores novos e você não quer que eles fiquem fazendo joins complexos de vendas, então você faz uma view com aqueles joins, você fala para os programadores novos, usa só aquela view, passa a data ou passa só uma informaçãozinha, e aí você não precisa se preocupar questão de erros. Então, com a view você pode encapsular, né, colocar lógicas complexas, facilitando para outras pessoas, outros usuários, outros programadores que forem usar essas informações futuramente. É outro ponto positivo de por que utilizar uma view. Tem outro ponto interessante também, imagina que hoje nas empresas grandes você tem usuários, tem muitos usuários experts que você acaba deixando scripts SQL com eles para eles fazerem consultas no final do mês e puxar venda, ou puxar informação completa para fazer levantamento em Excel. Enfim, então ao invés de você fazer um script com um select com um monte de joins e um monte de coisas e deixar na mão dele, ele correndo o risco de digitar alguma coisa e estragar essa informação, você faz uma view, coloca tudo dentro da view e aí você coloca o nome da view lá, clientes, vendas do mês atual, e você passa para ele, dependendo da view que você fizer, esse usuário não vai nem precisar passar parâmetros, ele só vai dar um select simples e a view já vai trazer as informações para ele. Então é uma forma de você ajudar e evitar erros quando você deixa scripts com outros usuários. Enfim, a view tem vários pontos positivos e aqui eu citei alguns, mencionei alguns pontos. Então outra coisa importante da view é o order by. Então uma view ela não permite que você coloque o order by. Se você for ter que colocar o order by na view, você vai ter que colocar esse order by lá depois, que você for fazer o select na view, porque como ela é uma tabela virtual, ela é como se fosse uma tabela, quando você for fazer o select nela, você vai fazer o order by. E outra coisa interessante que o pessoal às vezes não sabe, é que é possível fazer insert na view. Tá? Da mesma forma que você faz insert, update nas tabelas, também é possível. Tá? Só que tem alguns pontos, alguns detalhes que você tem que seguir para fazer isso. E eu, como é uma aula básica de view, eu não vou mencionar. Eu vou colocar um link do site da Microsoft na descrição da aula. Quem quiser ler um pouco mais sobre isso, vocês acessem o link. Então vamos criar nossa view. Vou clicar aqui em Execute, o F5. Comando criado com sucesso. Lembrando que essa janelinha aqui embaixo é o Ctrl R, ó, ela é uma janela de resultados, R é a abreviação de resultados, ó, esconde ela. Então tá pronto, uma view bem básica, eu vou fechar. Agora se a gente vir aqui, ó, então tem aqui a nossa aba Views, ela não está aqui ainda, não é? Como eu disse em outras aulas, quem assistiu, isso aqui, o Management Studio, ele é uma ferramenta que está indo lá no meu HD e olhando as coisas que estão lá no banco de dados SQL Server e trazendo para cá. Então, ele é a ferramenta que você manipula o banco. Quando eu executei o script, ele foi e colocou lá no banco. Então, para a gente exibir a view aqui, nós temos que dar um botão direito, aqui na minha aba View, e dar um refresh.
atualizar. Então quando você faz o refresh, ele vai até no seu HD, no seu banco de dados, olha o que tem de novo lá e traz para cá. Então olha lá, agora sim apareceu nossa view aqui na tela. Vamos testar então a view para ver se deu certo, e depois eu explico como faz para modificar uma view. Então para testar ela, botão direito aqui na minha base de dados de novo. Vamos lá em New Query. Então, ó, antes de dar um select na view, vamos dar um select na tabela de clientes para ver quais clientes tem. Ó. Então, select, asterisco, from, tbl, cliente. Vou dar um select aqui, vou executar o F5. Então, eu coloquei só alguns para vocês verem. Lá. Tá vendo? Ó, ID do cliente, nome, tem o Drauzio 1 e 2, Flávio 1 e 2, CPF, tem algumas informações. E aqui no final, ó, tem um ativo, tá vendo? Ó? Tem dois ativos, ó. O Drauzio 1 e a Flávia 1, eles estão ativos. Então imagine que você tem lá 5.000 clientes e você quer ver todo dia quantos ativos você tem. De manhã, quantos clientes ativos eu tenho. Então a nossa view vai dar essa informação. Só que tá vendo, tem um monte de colunas que às vezes você não quer ver, então você quer ver só o nome e o ID, que é o cenário que nós estamos fazendo. Então pessoal, olha aqui. Tá vendo aqui como a gente faz um select na tabela? Para fazer na view, ó, eu vou até copiar aqui embaixo para vocês verem. Ao invés de usar o nome da tabela, eu vou usar o nome da view. O VW clientes ativos. Vai dar erro, ó. Por que ele deu erro? Porque o SQL Server ele tem o IntelliSense. O que é o IntelliSense? Ele já te ajuda, ele vê os objetos que tem aqui e vai listando. Então se eu passar o mouse, ele vai falar assim, ó, invalid object name, ó. Por quê? A gente acabou de criar e o Management Studio, ele carrega em memória. Quando você abre ele, ele carrega todos os objetos que tem aqui na memória para te ajudar. Então, se executar, ó, vai dar certo, tá vendo? Funciona. Mas para parar de dar o erro, quando você acaba de criar os objetos, cria todos, acabei de criar, fecha e abre de novo. Então, vou fechar e abrir de novo só para vocês verem, ó. Olha lá, fechei de abrir de novo. Então, agora se eu der o select, ó, select, asterisco, from, o VW, ó, tá vendo que ele já trouxe? Porque quando eu abrir agora, quando eu abro o SQL Server, ele carrega em memória, ele faz uma listinha do que você tem de objetos para ajudar na hora de você escrever aqui, para te apoiar, né? E aí agora ele encontra, tá vendo? Então agora ele para de dar o erro. Na verdade aquela já estava funcionando, mas só que o IntelliSense, aquela mensagenzinha que o IntelliSense, que é a ferramentinha do Management Studio que te ajuda a procurar os objetos, não estava encontrando. Então lá, pessoal, tá vendo a semelhança? Ó, select asterisco from tabela, select asterisco from tabela clientes ativos. Só que ao invés de TBL cliente, eu uso o BW cliente ativo. Então a forma de trabalhar agora com a view é igualzinha com a tabela. Então, ó, vou dar um select na tabela, lá tem 4 campos. Quando você tem mais que um script assim na sua query, para você rodar só o que você quiser, você grifa ele. Então, eu quero rodar só esse. Então, eu vou grifar e vou apertar o execute. Ó. Olha lá que legal. Ó. Minha view trouxe para mim só o ID e o nome e trouxe só os dois ativos. Ó. Se eu olhar o Drauzio 1 e a Flávia 1, ó, se eu apertar aqui, você vai ver que os ativos lá é o Drauzio 1 e a Flávia 1. Tá vendo? Então vou apagar aqui a de cima e vou continuar um pouco mais com a view. Ó. Então, ó, só para vocês verem como a view trabalha da mesma forma que uma tabela, se você quiser fazer um where na view agora, ó, onde o ID do cliente, olha lá, ela tem os dois campos, então posso usar esses campos, ó, for igual a 1. Eu quero trazer todos os clientes onde o ID for igual a 1, só tem um cliente com ID igual a 1, olha lá, ela achou o Drauzio, tá vendo? Ou se eu quisesse falar assim, eu quero trazer todos os clientes ativos que começa com que o nome começa com Drauzio. Ó. Nome, like, Drauzio. Vamos ver se ele acha. Ela achou também. Tá vendo? Tá vendo que então, a partir do momento que a view ficou pronta, a view se torna como se fosse uma tabela. Pro SQL, para você, é como se fosse uma tabela, mas ela é uma tabela mais refinada. Mas você colocou um where nela, você colocou só os campos que você precisa. Então, a partir desse momento, você trabalha com ela dessa forma. Olha lá, se você tivesse, por exemplo, aquele cenário que eu falei do usuário que vê as vendas todo mês, ó, o usuário só daria um select aqui, desse jeito. Só que dentro dessa view poderia ter 10 tabelas fazendo join com um monte de coisa. Aí, em vez de deixar aqui ó, grandão para ele correr o risco de ele alterar alguma coisa e estragar, ele só vai ter um select e no máximo aqui ele teria um where aqui embaixo com alguns campos que ele mudaria nas pesquisas dele. Vamos alterar então essa view agora para ver como é que faz para alterar a view. Então aqui para alterar a view, eu tenho, se eu vir aqui botão direito design, ela altera a view no modo de design.
Tá? Que é o modo visual, ó. Ela pega e abre assim. Agora, assim é até mais fácil, outra aula eu mostro. Só que tem cenários que você não consegue. Se você estiver fazendo muitos joins, o modo design fica meio complicado de trabalhar. Então, para fazer no modo normal, que é o modo que eu estou ensinando na aula de hoje, botão direito, Script View As, Alter, New Carrier. Então, você clica na View com o botão direito, vem aqui em Script View As, quer dizer, trabalhar com Script View como, Alter to, quer dizer, alterar a View, New Carrier Browser Editor. Então, ele vai abrir Ele vai abrir aqui para mim, ó. Aqui no começo ele traz algumas coisinhas, ó, usar o banco Drauzio, seta algumas. Então aqui pode até apagar, tá vendo? Deixa do comentário para baixo, ó lá. Do jeitinho que você tinha feito, ó. Alter View, aqui ele põe só o DBO na frente, como eu não coloquei nenhum, mas pode apagar também, ó. Fica assim, tá vendo? Eu quero Alter, só vai mudar de Create para Alter aqui, ó. Alter, quero alterar a View. E aqui, por exemplo, você pode vir, eu quero colocar para exibir só para ter certeza aqui. A data do cadastro, por exemplo, para ver a data que ele foi cadastrado. Então, eu coloquei aqui a data do cadastro. A View está aqui do jeitinho que você... Só apareceu o Go aqui embaixo também. Esse Go, assim, pode deixar, ele sempre aparece. E executo de novo. Ó. Então, salvei, então fiz uma alteração na View, tá vendo? Mudei, então, tá vendo? Só mudou isso aqui, ó, essa palavrinha aqui, ó. Quando a gente fez outra vez estava Create. Agora eu estou alterando, ela já existe. Se eu colocar Create aqui, de novo... tentar executar, vai falar que não pode, olha lá. Ó. Realmente existe um objeto chamado cliente ativos na base de dados. Então essa mensagem vermelhinha, se por acaso aparecer para você, falar, opa, aí quer dizer que você tem que, você já criou ela, então você vem aqui, pode pôr alter aqui, e aí você altera lá. Aí você dá o F5 e ela altera a view para você. Vamos dar um select de novo para ver como é que ficou. Vim aqui então no botão direito de novo no meu banco, New Carrier para abrir a Carrier. E aí eu vou fazer de novo Select, asterisco, from, UVW. Agora ele vai trazer a data do cadastro também, olha lá. Então estou consultando os clientes ativos do meu banco e quero só trazer o código, o nome e a data do cadastro. Legal, né, pessoal? Bem simples. Então essa foi uma aula básica de View para mostrar um pouco de como funciona uma visão no SQL Server Express 2012.